Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história que vai tocar profundamente seus corações. Hoje eu trago para vocês uma narrativa sobre Bruna, uma jovem professora de coração puro que recebe uma proposta que mudará sua vida para sempre. Quando seu amigo de infância, agora um empresário bem-sucedido, aparece em sua porta com um pedido desesperado, ela jamais imaginou que sua resposta levaria a uma jornada de descobertas, amor e transformação. Imaginem uma mulher simples, de família humilde, que de repente se vê envolvida em um mundo completamente diferente do seu. Um acordo que deveria ser apenas negócio se torna algo muito mais profundo e complicado. E quando pensamos que tudo está indo perfeitamente, que o coração finalmente encontrou seu lugar, algo acontece que coloca tudo em risco. Será que o amor verdadeiro é capaz de superar os medos mais profundos? E o que acontece quando um momento de fraqueza ameaça destruir a felicidade conquistada? Quero agradecer de coração a cada um de vocês que acompanha o canal Fio de Esperança, que deixa aquele like especial, que compartilha nossas histórias com quem ama e que sempre volta para se emocionar conosco. Vocês são a alma deste canal. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes. Por favor, deixem aquele like para ajudar o YouTube a recomendar nosso vídeo para mais pessoas que precisam ouvir essas histórias de esperança e amor. E me digam nos comentários, o que vocês estão fazendo agora enquanto me ouvem? Estão relaxando após um longo dia, preparando um lanche gostoso, ou talvez descansando antes de dormir? Adoro saber como vocês acompanham nossas histórias. Então, preparem seus corações. Respirem fundo, porque nossa jornada está começando agora. A manhã em Salvador estava especialmente quente naquele dia de março, e o ar-condicionado da escola particular, onde Bruna Oliveira trabalhava mal, conseguia refrescar o ambiente. Ela estava no pátio, supervisionando o recreio das crianças de 5 anos, quando notou um homem elegante, parado do lado de fora do portão observando atentamente através das grades. Vestia um terno impecável, mesmo com o calor baiano, e seus olhos escuros pareciam procurar por alguém específico. Bruna não deu muita importância inicialmente, pois era comum pais ou responsáveis chegarem mais cedo para buscar as crianças, mas algo naquele homem lhe pareceu familiar. Quando ele acenou discretamente em sua direção, ela sentiu o coração dar um pequeno pulo. Era Henrique Rocha, seu amigo de infância, agora um dos empresários mais conhecidos de Salvador. Henrique tinha mudado muito desde os tempos em que brincavam juntos nas ruas do bairro simples onde cresceram. Agora, aos 34 anos, ele comandava um império imobiliário que se espalhava por toda a Bahia. E sua foto frequentemente aparecia nas páginas sociais dos jornais locais. Bruna, por outro lado, tinha seguido um caminho completamente diferente. Formada em pedagogia, trabalhava há 3 anos naquela escola particular, ganhando um salário modesto que mal conseguia cobrir suas necessidades e ainda ajudar sua família. Seus pais, que moravam no mesmo bairro de sempre, dependiam cada vez mais de sua ajuda financeira, especialmente depois que seu pai havia sido diagnosticado com diabetes e precisava de medicamentos caros que o sistema público não fornecia adequadamente. "Tia Bruna, olha o que eu fiz!" gritou a pequena Alice correndo até ela com um desenho colorido nas mãos. Bruna se abaixou para ficar na altura da menina, elogiando o desenho com genuíno carinho. Mas seus olhos voltavam constantemente para Henrique, que ainda estava do lado de fora esperando. Quando o sinal tocou anunciando o fim do recreio, ela organizou as crianças em fila e as levou de volta para a sala de aula. Durante toda a tarde, enquanto ensinava sobre as cores e ajudava os pequenos com suas atividades, Bruna não conseguiu tirar Henrique da cabeça. O que ele estaria fazendo ali? Por que a estava procurando depois de tanto tempo sem contato? No final do expediente, quando ela saiu da escola, Henrique estava encostado em um carro importado, esperando pacientemente. "Oi, Bruna. Podemos conversar?" perguntou ele, com um sorriso que não conseguia esconder uma certa tensão. Ela hesitou por um momento, lembrando-se de como suas vidas haviam tomado rumos tão diferentes, mas a curiosidade falou mais alto. "Claro, Henrique. Faz tempo que não nos vemos", respondeu ela,
aproximando-se do carro. Ele abriu a porta do passageiro para ela, um gesto de cavalheirismo que a surpreendeu. Durante o trajeto até uma cafeteria no bairro da Barra, eles conversaram sobre amenidades, mas Bruna percebia que havia algo pesado no ar, algo que Henrique estava lutando para dizer. A cafeteria estava quase vazia naquele final de tarde, e eles escolheram uma mesa no canto, longe de ouvidos curiosos. Henrique pediu um café duplo, e Bruna optou por um suco natural de manga. Por alguns minutos eles apenas se observaram, como se estivessem tentando reconhecer nos rostos adultos os traços das crianças que um dia foram. Bruna, eu preciso te contar algo, começou Henrique, mexendo nervosamente na xícara. Algo que mudou completamente minha vida e que... Bem, talvez você seja a única pessoa que pode me ajudar. Bruna sentiu um frio na barriga, percebendo pela seriedade no tom dele que aquilo não seria uma conversa casual entre velhos amigos. Henrique respirou fundo antes de continuar. Há 2 anos, eu sofri um acidente de moto. Nada muito grave externamente, mas as consequências foram devastadoras para mim. Ele pausou, claramente lutando com as palavras. Os médicos descobriram que eu nunca poderei ter filhos naturalmente. A lesão afetou minha fertilidade de forma irreversível. Bruna sentiu seu coração se apertar ao ver a dor nos olhos dele. Mesmo depois de tantos anos afastados, ainda se importava com seu bem-estar. Henrique, eu sinto muito, murmurou ela, estendendo instintivamente a mão para tocar a dele em um gesto de consolo. Deve ter sido muito difícil para você. Foi devastador, confirmou Henrique, apertando suavemente a mão dela. Especialmente porque minha família tem uma empresa que precisa de um herdeiro. Não é só uma questão pessoal, Bruna. São centenas de funcionários, gerações de trabalho que podem se perder se eu não conseguir dar continuidade ao negócio. Ele pausou novamente, e Bruna percebeu que ele estava se aproximando do verdadeiro motivo daquele encontro. Por isso, depois de muito pensar, muito sofrer, eu tomei uma decisão. Decidi procurar uma barriga de aluguel. As palavras saíram de sua boca como uma confissão dolorosa, e Bruna sentiu o mundo girar ao seu redor quando ela começou a entender para onde aquela conversa estava caminhando. Eu conversei com vários médicos, pesquisei clínicas especializadas e todos me disseram a mesma coisa. O ideal seria encontrar alguém de confiança, alguém que eu conhecesse e respeitasse, continuou Henrique, sem conseguir olhar diretamente para ela. Alguém que entendesse a importância desse filho, não só para mim, mas para toda a minha família. E então eu pensei em você, Bruna. Pensei na menina carinhosa que sempre cuidou de todas as crianças do nosso bairro, na mulher em quem você se transformou, na professora dedicada que você é hoje. Bruna sentia seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. O que exatamente você está me pedindo, Henrique? Perguntou ela, embora já soubesse a resposta. Henrique finalmente a olhou nos olhos, e ela viu ali uma vulnerabilidade que jamais tinha visto antes. Estou te pedindo para ser a mãe do meu filho, Bruna. Sei que é muito pedir, sei que é uma decisão que mudaria completamente sua vida, mas eu te ofereceria R$ 500.000. Seria o suficiente para você resolver todos os problemas financeiros da sua família e ainda sobrar para você começar uma nova vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Bruna sentiu como se estivesse em um sonho, ou talvez em um pesadelo. A proposta era ao mesmo tempo tentadora e assustadora, uma solução para todos os problemas financeiros que a atormentavam, mas também algo que mudaria para sempre quem ela era. Henrique, eu preciso pensar, disse ela finalmente, com a voz trêmula. É uma decisão muito importante, muito séria. Não é algo que posso responder agora. Ele assentiu, compreensivo, mas ela podia ver a ansiedade em seus olhos. Claro, Bruna, leve o tempo que precisar, mas saiba que eu pensaria em todos os detalhes, em todo o suporte médico, em tudo que você precisasse durante esse período. E se você aceitar, prometo que você seria tratada como parte da minha família. Eles se despediram naquela tarde com um abraço hesitante, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Bruna voltou para a casa de ônibus, a cabeça fervilhando com possibilidades e medos,
Enquanto Henrique dirigiu pelas ruas de Salvador, pensando se não havia cometido um erro ao fazer aquela proposta à única pessoa que realmente importava para ele. Naquela noite, Bruna mal conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto do seu quarto simples, pensando na proposta de Henrique e em como aquele dinheiro poderia mudar a vida de toda a sua família. Seu pai poderia ter o melhor tratamento. Sua mãe não precisaria mais trabalhar como faxineira. E ela própria poderia talvez realizar alguns sonhos que havia guardado. Mas, ao mesmo tempo, carregou um filho significava muito mais do que apenas 9 meses de gestação. Era uma responsabilidade emocional que ela não sabia se estava preparada para enfrentar. 3 dias depois daquela conversa na cafeteria, Bruna finalmente ligou para Henrique. Sua decisão havia sido tomada na madrugada anterior, quando encontrou seu pai sentado na cozinha, contando e recontando as poucas notas que tinha para comprar os remédios do mês. "Aceito sua proposta", disse ela simplesmente, sem rodeios. Do outro lado da linha, Henrique ficou em silêncio por alguns segundos, como se não acreditasse no que estava ouvindo. "Tem certeza, Bruna? Não quero que você se sinta pressionada ou..." "Tenho certeza", ela o interrompeu. "Mas quero que tudo seja feito da forma mais profissional possível, com contratos, acompanhamento médico adequado, tudo nos conformes." Henrique concordou imediatamente e eles marcaram um encontro no dia seguinte para acertar os detalhes legais e médicos. A clínica de fertilidade ficava em um dos bairros mais nobres de Salvador, e Bruna se sentiu deslocada ao entrar naquele ambiente luxuoso e asséptico. Henrique a estava esperando na recepção, vestindo um terno cinza e carregando uma pasta de documentos. "Dr. Marcelo Santos é um dos melhores especialistas em reprodução assistida do Nordeste", explicou ele enquanto subiam para o consultório. "Já conversei com ele sobre nosso caso e ele disse que as chances de sucesso são muito boas." O médico, um homem de meia idade com óculos e um sorriso acolhedor, os recebeu com profissionalismo, mas Bruna percebeu que tratava Henrique com uma deferência especial, provavelmente devido à sua posição social e financeira. Durante a consulta, o Dr. Marcelo explicou detalhadamente todo o processo de fertilização in vitro que seria necessário. "Como o Sr. Henrique tem espermatozoides saudáveis, preservados antes do acidente, utilizaremos o material genético dele para fertilizar óvulos da Sra. Bruna. É um procedimento relativamente simples, mas que requer acompanhamento constante e cuidados específicos", disse o médico, mostrando gráficos e diagramas que faziam Bruna se sentir como se estivesse em uma aula de biologia. Henrique fazia perguntas técnicas, demonstrando que havia pesquisado muito sobre o assunto, enquanto ela apenas escutava, tentando absorver todas aquelas informações que pareciam de outro mundo. Os exames começaram na semana seguinte. Bruna precisava ir à clínica 3 vezes por semana para acompanhamento hormonal, ultrassons e preparação do organismo para receber os embriões. Henrique sempre a acompanhava, esperando na sala de espera enquanto ela passava pelos procedimentos. Durante essas esperas, eles começaram a conversar mais, rememorando a infância compartilhada e descobrindo como suas personalidades haviam se desenvolvido ao longo dos anos. "Lembra quando você me ensinou a andar de bicicleta?", perguntou Bruna certa tarde, enquanto esperavam o resultado de um exame. "Você tinha uma paciência infinita, mesmo quando eu caía e chorava." Henrique sorriu, uma expressão genuína que suavizou suas feições sempre sérias. "Você sempre foi corajosa, Bruna. Só precisava de alguém que acreditasse em você." As conversas durante essas visitas médicas revelaram aspectos de Henrique que Bruna não conhecia. Descobriu que ele havia construído seu império trabalhando 16 horas por dia, que raramente tirava férias e que, apesar de todo o sucesso financeiro, se sentia profundamente sozinho. "Depois do acidente, percebi que tinha tudo e nada ao mesmo tempo", confessou ele durante uma das esperas. "Tenho uma empresa próspera, uma casa enorme, carros caros, mas quando chego em casa à noite só há silêncio. Nunca me permiti construir relacionamentos verdadeiros porque sempre achei que o trabalho era mais importante." Bruna se comoveu com aquela vulnerabilidade,
vendo nele não mais o empresário bem-sucedido, mas o menino sensível que conhecera na infância. A primeira tentativa de fertilização foi marcada para uma quinta-feira de abril. Bruna chegou à clínica nervosa, acompanhada por Henrique, que parecia ainda mais tenso que ela. O procedimento em si foi rápido e indolor, mas o período de espera que se seguiu foi agonizante. Agora é só aguardar, disse o Dr. Marcelo. Em 2 semanas faremos o teste para confirmar se houve implantação. Durante esses 14 dias, Henrique ligava para Bruna todos os dias, sempre perguntando como ela estava se sentindo, se precisava de alguma coisa, se estava seguindo todas as recomendações médicas. Ela percebeu que por trás da preocupação médica havia algo mais, uma genuína preocupação com seu bem-estar. Quando o teste deu negativo, ambos ficaram desapontados, embora tentassem esconder um do outro. É normal, tranquilizou o Dr. Marcelo. A taxa de sucesso na primeira tentativa é de cerca de 40%. Vamos aguardar o próximo ciclo e tentar novamente. Henrique, que havia permanecido em silêncio durante toda a consulta, pediu para falar com o médico a sós. Quando saíram da sala, ele parecia preocupado. O doutor disse que talvez o problema seja o estresse, explicou ele para Bruna. Ele sugeriu que tentássemos criar um ambiente mais relaxado, mais natural. Talvez você pudesse se mudar temporariamente para minha casa, onde teria todo o conforto e acompanhamento necessário. A proposta de morar na casa de Henrique deixou Bruna dividida. Por um lado, entendia a lógica médica por trás da sugestão, mas por outro, sentia que aquilo complicaria ainda mais uma situação já delicada. Não sei se é uma boa ideia, disse ela hesitante. Poderia criar confusões desnecessárias. Henrique a tranquilizou, explicando que a casa era enorme, que ela teria total privacidade e que sua família, sua mãe, Dona Conceição e sua irmã mais nova, Letícia, adorariam conhecê-la. Minha mãe sempre reclamou que esta casa é muito vazia, muito silenciosa. Ela ficaria feliz em ter outra mulher para conversar, disse ele com um sorriso. E Letícia está fazendo residência médica, então raramente está em casa. A decisão final veio quando Bruna conversou com seus pais sobre a situação. Seu pai, sempre prático, disse que ela deveria aceitar a oferta se isso aumentasse as chances de sucesso. Você está fazendo isso por nossa família, filha. É justo que tenha o melhor tratamento possível, disse ele, segurando suas mãos com ternura. Sua mãe, mais emotiva, se preocupava com os aspectos emocionais da situação. Só prometa que vai se cuidar, Bruna. Não deixe que isso afete seu coração mais do que deveria. Com a bênção dos pais e a promessa de que visitaria sempre que pudesse, Bruna aceitou a proposta de Henrique. A mudança para a mansão dos Rocha aconteceu numa manhã de sábado ensolarada. A casa ficava no condomínio fechado mais exclusivo de Salvador, com vista para o mar e jardins que pareciam ter saído de uma revista. Dona Conceição, uma senhora elegante de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, recebeu Bruna como se ela fosse uma filha que estava voltando para casa após muito tempo fora. "Menina, que alegria ter você aqui", exclamou ela, abraçando Bruna calorosamente. "Henrique me contou tudo sobre vocês e eu não poderia estar mais feliz. Esta casa precisava de uma presença feminina jovem e carinhosa." Letícia, uma jovem de 26 anos com os mesmos olhos escuros do irmão, também recebeu Bruna com simpatia genuína, imediatamente oferecendo ajuda para que ela se instalasse. O quarto que Henrique havia preparado para Bruna ficava no segundo andar, com vista para o jardim e o mar ao fundo. Era maior que toda a casa de seus pais, decorado com bom gosto e equipado com tudo que ela pudesse precisar. "Espero que se sinta confortável", disse Henrique, claramente nervoso ao mostrar o espaço. "Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só me chamar." Naquela primeira noite na mansão, enquanto Bruna estava na varanda do quarto observando as luzes da cidade, ela percebeu que sua vida havia mudado completamente em poucos meses. Estava vivendo como uma pessoa rica, cercada por luxo e conforto, mas sabia que aquilo era temporário. Em alguns meses, quando o bebê nascesse, ela voltaria à sua vida simples, mas com dinheiro suficiente para garantir um futuro melhor para sua família. As 2 tentativas seguintes de fertilização
também falharam, e o Dr. Marcelo começou a demonstrar preocupação com os resultados. Todos os exames indicam que tanto vocês quanto os embriões estão perfeitos, disse ele durante uma consulta em junho. Mas algo está impedindo a implantação. Estudos recentes mostram que o estado emocional e o nível de estresse podem ter um impacto significativo no sucesso do procedimento. Henrique e Bruna se olharam, ambos sentindo o peso da responsabilidade e da ansiedade que haviam construído ao redor de todo aquele processo. "O que o senhor sugere, doutor?" perguntou Henrique, claramente frustrado com os resultados negativos. "Bem, eu recomendaria que vocês tirassem algumas semanas de descanso do tratamento. Façam atividades relaxantes, criem uma rotina mais natural, reduzam a pressão sobre vocês mesmos." Seguindo as recomendações médicas, Henrique decidiu diminuir drasticamente suas horas de trabalho e se dedicar a criar um ambiente mais descontraído para Bruna. Ele começou a chegar em casa mais cedo e a propor atividades que pudessem fazer juntos, sempre justificando como parte do tratamento. "Que tal irmos ao mercado modelo amanhã?" sugeriu ele certa manhã durante o café da manhã. "Faz anos que não vou lá, e você poderia conhecer melhor Salvador." Dona Conceição sorriu ao ouvir a proposta do filho, claramente aprovando a ideia de ele finalmente se permitir sair um pouco da rotina de trabalho. "É uma ótima ideia, meu filho. Bruna precisa conhecer nossa cidade direito, e você precisa lembrar que existe vida além dos contratos e reuniões." Os passeios por Salvador se tornaram uma rotina agradável entre eles. Visitaram o Pelourinho numa tarde de domingo, caminhando pelas ruas de paralelepípedos, enquanto Henrique contava histórias sobre a história da cidade que havia aprendido na escola. Bruna se surpreendeu com o conhecimento dele sobre arte e cultura, aspectos de sua personalidade que o mundo dos negócios havia escondido. "Você devia ter sido professor de história", brincou ela, enquanto observavam uma apresentação de capoeira na praça. "Conta as histórias de um jeito que faz a gente se sentir como se estivesse vivendo naquela época." Henrique riu, um som genuíno que Bruna percebeu que raramente ouvia. "Minha mãe sempre disse que eu devia ter estudado algo relacionado à cultura, mas meu pai insistiu que eu seguisse os negócios da família." Durante uma dessas tardes, enquanto tomavam água de coco na praia do Porto da Barra, Bruna percebeu como Henrique havia mudado desde que ela se mudara para sua casa. O homem sério e sempre tenso dos primeiros encontros havia dado lugar a alguém mais relaxado, mais presente. Ele ria mais facilmente, fazia piadas bobas e demonstrava uma curiosidade genuína sobre os pensamentos e sentimentos dela. "Sabe, Henrique, às vezes tenho a impressão de que você é uma pessoa completamente diferente fora do escritório", comentou ela, observando-o construir um castelo de areia com a naturalidade de uma criança. "Talvez eu seja", respondeu ele sem parar de moldar a areia. "Talvez eu tenha esquecido quem eu realmente era, por ficar tanto tempo sendo quem eu achava que precisava ser." As conversas entre eles se tornaram mais profundas e íntimas conforme as semanas passavam. Durante um jantar na varanda da casa, com vista para o mar iluminado pela lua cheia, Bruna se abriu sobre seus medos e inseguranças. "Às vezes tenho medo de estar fazendo a coisa errada", confessou ela. "Não só em relação ao bebê, mas em relação a mim mesma. Sinto como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa." Henrique a escutou com atenção e quando ela terminou de falar, ele segurou suavemente sua mão. "Você não está vivendo a vida de outra pessoa, Bruna. Você está permitindo que sua vida verdadeira finalmente apareça. A mulher corajosa e generosa que você sempre foi está apenas tendo a oportunidade de brilhar." As palavras dele tocaram algo profundo em seu coração, e ela sentiu uma conexão emocional que ia muito além do acordo que haviam feito. Dona Conceição e Letícia observavam com satisfação a mudança no comportamento de Henrique. Durante um almoço em família, enquanto Henrique estava no escritório resolvendo algumas pendências, Dona Conceição conversou abertamente com Bruna sobre seu filho. "Não o via tão feliz há anos", disse ela servindo mais feijão no prato de Bruna. "Desde a morte do pai dele e a pressão de assumir a empresa, ele se fechou completamente para a vida. Você trouxe algo de volta nele que eu já achava que estava perdido para sempre." Letícia concordou,
acrescentando que o irmão havia começado até a cantarolar pela casa, algo que não fazia desde a adolescência. Ele está apaixonado, tia Bruna, disse Letícia com um sorriso maroto. Pode não admitir ainda, mas está escrito na testa dele. A revelação das mulheres da família deixou Bruna confusa e preocupada. Ela também havia percebido que seus sentimentos por Henrique estavam mudando, evoluindo de amizade e gratidão para algo mais profundo e complicado. Durante a noite, sozinha em seu quarto, ela refletia sobre a situação delicada em que se encontrava. Estava ali para gerar um filho para ele, não para se envolver emocionalmente. Mas como ignorar a forma carinhosa com que ele a olhava? Como fingir que não sentia o coração acelerar quando ele sorria especialmente para ela? Como negar a si mesma que começava a se imaginar não apenas como a mãe de seu filho, mas como sua companheira de vida? A tensão emocional entre eles chegou ao auge numa tarde de sexta-feira, quando Henrique sugeriu que fossem assistir ao pôr do sol no farol da Barra. O local estava relativamente vazio, e eles encontraram um banco de onde podiam ver perfeitamente o sol se aproximando do horizonte. Conversaram sobre assuntos cotidianos, o trabalho dela na escola, os planos dele para expandir a empresa para outras cidades, mas ambos sentiam que havia algo não dito pairando no ar entre eles. Quando o sol começou a tocar o mar, pintando o céu de tons alaranjados e rosados, Henrique virou-se para ela com uma expressão séria. Bruna, preciso te dizer algo que tem me atormentado há semanas. O que é? Perguntou ela, sentindo o coração disparar. Henrique hesitou por um momento, claramente lutando com as palavras. Eu sei que nossa situação é complicada, sei que temos um acordo e que não deveria misturar sentimentos com negócios, mas... Ele pausou, olhando diretamente nos olhos dela. Eu me apaixonei por você. Completamente, irremediavelmente apaixonado. Não consigo mais fingir que você é apenas a mãe do meu futuro filho. Para mim você se tornou muito mais que isso. O coração de Bruna parou por um segundo. Ela havia imaginado ouvir essas palavras, mas agora que elas eram reais, se sentia perdida entre a alegria e o medo. Henrique, Ela começou, mas as palavras se perderam quando ele se aproximou dela no banco. Não precisa responder agora, disse ele suavemente. Só precisava que você soubesse. Precisava ser honesto sobre o que sinto. Naquele momento, com o sol se pondo ao fundo e a brisa marinha tocando seus rostos, Bruna sentiu que todas as barreiras que havia construído ao redor de seu coração simplesmente desmoronaram. Ela se aproximou dele, e quando seus lábios se encontraram, foi como se todo o universo fizesse sentido pela primeira vez. O beijo foi suave no início, hesitante, mas logo se aprofundou, carregado de meses de tensão acumulada e sentimentos reprimidos. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes e emocionados. Eu também me apaixonei por você, sussurrou Bruna, encostando a testa na dele. Tentei lutar contra isso, tentei me convencer de que era apenas gratidão ou confusão, mas não consigo mais negar o que sinto. Henrique a abraçou com força, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Ficaram ali, abraçados, enquanto o sol terminava de se pôr no horizonte e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu. Sabiam que aquele momento mudava tudo entre eles, que não havia mais volta para o acordo simples e direto que haviam feito meses antes. O caminho de volta para casa foi silencioso, mas não desconfortável. Ambos estavam perdidos em seus próprios pensamentos, processando a magnitude do que havia acontecido entre eles. Quando chegaram à mansão, Dona Conceição e Letícia já haviam jantado e estavam assistindo a uma novela na sala. Como foi o passeio? Perguntou Dona Conceição, mas ao ver as expressões dos dois, sorriu discretamente e não insistiu em detalhes. Foi lindo, respondeu Bruna simplesmente. O pôr do sol estava espetacular. Naquela noite, cada um se recolheu ao seu quarto. Mas ambos sabiam que algo fundamental havia mudado entre eles e que agora teriam que descobrir como navegar nessa nova realidade onde sentimentos e acordos se misturavam de forma irreversível. A semana que se seguiu ao beijo no farol da Barra foi marcada por uma tensão doce e constante entre Henrique e Bruna. Eles continuavam convivendo normalmente na casa,
participando dos jantares em família e mantendo as consultas médicas, mas havia uma eletricidade no ar sempre que se encontravam sozinhos. Pequenos gestos ganharam significados maiores. Quando ele tocava levemente sua mão, ao passar o sal durante o jantar, quando ela arrumava distraidamente a gravata dele antes de saírem para a clínica, quando seus olhos se encontravam por alguns segundos a mais que o normal durante as conversas. Dona Conceição observava tudo com um sorriso discreto, claramente satisfeita com o rumo que as coisas estavam tomando, enquanto Letícia fazia comentários divertidos sobre como o irmão havia se tornado ainda mais distraído que o normal. Durante uma consulta de rotina na terça-feira, o Dr. Marcelo comentou sobre a melhora no estado geral de Bruna. Você está visivelmente mais relaxada, mais tranquila, observou ele enquanto analisava os resultados dos exames. Isso é muito bom para o próximo ciclo de tentativas. O corpo responde muito melhor quando a mente está em paz. Henrique e Bruna trocaram um olhar cúmplice, ambos sabendo que a mudança tinha a ver com o que estava acontecendo entre eles, mas sem comentar nada com o médico. Doutor, quanto tempo o senhor recomenda que esperemos antes da próxima tentativa? Perguntou Henrique. Bem, considerando que vocês estão seguindo todas as recomendações, podemos tentar novamente no próximo mês. Mas continuem fazendo exatamente o que estão fazendo agora, porque está funcionando. A chuva que começou a cair naquela quinta-feira à noite transformou Salvador em uma sinfonia de sons e aromas. Bruna estava na varanda do seu quarto, observando as gotas grossas que caíam no jardim e criavam pequenos rios entre as plantas. O perfume da terra molhada subia até onde ela estava, misturando-se com o aroma das flores que Dona Conceição cultivava com tanto carinho. Ela havia acabado de sair do banho e vestia um roupão de seda que Letícia havia lhe emprestado, sentindo-se estranhamente elegante e feminina naquela peça que custava mais que seu salário de um mês. Estava tão absorta observando a chuva que não ouviu quando Henrique bateu levemente na porta do quarto. "Bruna, posso entrar?" perguntou ele através da porta. Ela se virou, o coração imediatamente acelerando ao ouvir sua voz. "Claro", respondeu ela, ajeitando o roupão nervosamente. Henrique entrou carregando uma bandeja com 2 xícaras de chocolate quente e alguns biscoitos. "Pensei que você pudesse gostar de algo quente com esse tempo", disse ele, colocando a bandeja na mesinha da varanda. Ela sorriu, tocada pelo gesto carinhoso. "Você sempre pensa em tudo", disse ela, sentando-se numa das poltronas da varanda. Henrique se acomodou na poltrona ao lado, e por alguns minutos eles apenas observaram a chuva e saborearam o chocolate, cada um perdido em seus próprios pensamentos. "Henrique", disse Bruna finalmente, "precisamos conversar sobre o que aconteceu entre nós." Ele a olhou percebendo a seriedade em sua voz. "Sobre o beijo?" perguntou ele. "Sobre tudo. Sobre os sentimentos, sobre como isso muda nossa situação, sobre o que vamos fazer agora." Ela pausou, procurando as palavras certas. "Eu tenho medo, Henrique. Medo de que estejamos complicando algo que deveria ser simples. Medo de que eu esteja confundindo gratidão com amor. Medo de que você esteja se sentindo obrigado a..." "Para." Ele a interrompeu suavemente, se levantando e se ajoelhando ao lado da poltrona dela. "Bruna, olha para mim." Quando ela ergueu os olhos para encontrar os dele, viu ali uma intensidade que a fez esquecer completamente do que estava dizendo. "Eu nunca me senti obrigado a nada em relação a você", disse Henrique, segurando delicadamente o rosto dela entre as mãos. "E o que sinto por você não tem nada a ver com gratidão ou conveniência. Você me fez lembrar de quem eu sou quando não estou tentando ser o empresário bem-sucedido, o herdeiro responsável, o homem que todos esperam que eu seja. Você me fez lembrar do menino que sonhava em fazer diferença no mundo, que acreditava no amor, que queria uma família de verdade." As palavras dele tocaram profundamente o coração de Bruna, que sentiu lágrimas se formando em seus olhos. "Eu também me sinto diferente quando estou com você", confessou ela. "Me sinto especial, valorizada, como se pudesse ser mais do que sempre achei que era." O trovão que ecoou naquele momento pareceu marcar uma decisão que ambos tomaram simultaneamente. Henrique se aproximou dela, e quando seus lábios se encontraram novamente,
Foi com uma paixão e uma urgência que não havia na primeira vez. Bruna passou os braços ao redor do pescoço dele, atraindo-o para mais perto, sentindo como se todo o seu corpo estivesse pegando fogo. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes e tremendo, não só por causa da chuva que havia esfriado o ar, mas pela intensidade do momento que estavam vivendo. "Bruna", sussurrou Henrique, "eu quero você. Não por causa do bebê, não por causa do nosso acordo. Eu quero você porque te amo." "Eu também te amo", respondeu ela, as palavras saindo de sua boca como uma confissão que havia estado guardada há muito tempo. "E eu também te quero, Henrique, completamente." Ele a ajudou a se levantar da poltrona, e de mãos dadas eles caminharam até a cama. A chuva continuava caindo do lado de fora, criando uma cortina de sons que isolava aquele quarto do resto do mundo. Com movimentos suaves e cheios de ternura, eles se despediram das barreiras que haviam construído ao redor de seus corações e se entregaram completamente um ao outro. Não foi apenas união física, mas a fusão de duas almas que finalmente haviam encontrado seu lugar no mundo. Quando acordaram na manhã seguinte, a chuva havia parado e o sol entrava suavemente pelas cortinas, criando padrões dourados no quarto. Bruna estava aninhada nos braços de Henrique, sentindo-se completamente em paz pela primeira vez em muito tempo. Ele estava acordado, observando-a dormir, com uma expressão de ternura absoluta no rosto. "Bom dia", sussurrou ele quando ela abriu os olhos. "Bom dia", respondeu ela sorrindo timidamente. Por alguns minutos, eles apenas se olharam, ambos processando a magnitude do que havia acontecido entre eles durante a noite. "Não me arrependo", disse Bruna finalmente. "Nem eu", respondeu Henrique beijando suavemente sua testa. "Na verdade, sinto que finalmente fiz algo completamente certo em minha vida." Durante o café da manhã, Dona Conceição e Letícia perceberam imediatamente que algo havia mudado entre eles. Não fizeram perguntas diretas, mas seus sorrisos discretos e olhares cúmplices deixavam claro que aprovavam completamente o que estava acontecendo. "Vocês vão à clínica hoje?" perguntou Letícia casualmente, passando geleia no pão. "Na verdade", disse Henrique olhando para Bruna, "estávamos pensando em conversar com o Dr. Marcelo sobre uma mudança na abordagem." Bruna assentiu, compreendendo que ele se referia à possibilidade de tentarem conceber naturalmente, agora que estavam juntos de verdade. "É uma ótima ideia", disse Dona Conceição. "Às vezes, a natureza sabe melhor que a ciência como as coisas devem acontecer." A conversa com o Dr. Marcelo foi mais simples do que esperavam. Quando explicaram que queriam tentar conceber naturalmente, por alguns meses antes de retomar os procedimentos clínicos, ele se mostrou totalmente favorável à ideia. "Considerando que vocês são jovens, saudáveis e que os exames mostram que não há impedimentos para a concepção natural, eu diria que é uma excelente opção", disse o médico. "Muitos casais descobrem que quando a pressão diminui e a relação se torna mais natural, a concepção acontece de forma surpreendente." Ele prescreveu algumas vitaminas para Bruna e recomendou que mantivessem um estilo de vida saudável, mas dispensou a necessidade de acompanhamento semanal. "Vocês podem voltar em 3 meses, ou antes, se houver novidades", disse ele com um sorriso. Saindo da clínica de mãos dadas, Bruna e Henrique sentiram como se estivessem começando uma nova fase de suas vidas. Não eram mais duas pessoas cumprindo um contrato, mas um casal apaixonado tentando construir uma família juntos. "Para onde vamos agora?", perguntou Bruna, sentindo-se livre e feliz, de uma forma que não experimentava há muito tempo. "Para onde você quiser", respondeu Henrique, parando no meio da calçada para beijá-la suavemente. "Temos o resto de nossas vidas para descobrir isso juntos." Naquele momento, sob o sol quente de Salvador, com o barulho da cidade ao redor e o futuro cheio de possibilidades à frente, eles souberam que haviam feito a escolha certa ao seguir seus corações, em vez de apenas suas mentes. 2 semanas depois daquela conversa na clínica, Bruna acordou com uma sensação estranha no estômago. Não era exatamente náusea, mas algo diferente que ela nunca havia sentido antes. Eram 6:30 da manhã de uma segunda-feira, e o sol ainda estava nascendo,
quando ela se levantou silenciosamente da cama, tentando não acordar Henrique, que dormia profundamente ao seu lado. Eles haviam passado quase todas as noites juntos desde aquela primeira vez sob a chuva, e ela se acostumara com a sensação reconfortante de adormecer e acordar em seus braços. Mas naquela manhã, algo era diferente. Seu corpo parecia estar enviando sinais que ela não sabia interpretar, uma mistura de cansaço e energia estranha que a deixou inquieta. No banheiro, enquanto se olhava no espelho, Bruna notou que seus seios estavam ligeiramente mais sensíveis que o normal. Uma suspeita começou a tomar forma em sua mente, uma possibilidade que a deixou ao mesmo tempo ansiosa e esperançosa. Fazia exatamente 17 dias desde a última menstruação, e seu ciclo sempre havia sido extremamente irregular. Seria possível que depois de tantas tentativas clínicas que falharam, a natureza tivesse seguido seu próprio curso? Ela voltou para o quarto e observou Henrique dormindo, imaginando como ele reagiria se sua suspeita se confirmasse. Decidiu esperar alguns dias antes de contar qualquer coisa, não querendo criar expectativas desnecessárias caso estivesse enganada. Na quarta-feira, quando o atraso menstrual se tornou mais evidente e os sintomas se intensificaram, Bruna decidiu fazer um teste de farmácia antes de procurar o médico. Pediu a Letícia para acompanhá-la numa saída de compras, inventando que precisava de alguns produtos pessoais. Claro, tia Bruna. Faz tempo que não temos um tempo só de meninas, disse Letícia alegremente. No shopping. Enquanto Letícia experimentava alguns vestidos, Bruna discretamente comprou 2 testes de gravidez diferentes, querendo ter certeza absoluta do resultado. O coração dela batia tão forte que tinha certeza de que as pessoas ao redor podiam ouvir quando passaram no caixa. De volta à mansão, Bruna esperou até que Henrique saísse para uma reunião na empresa e Dona Conceição fosse ao salão para fazer a sobrancelha. Sozinha no banheiro do seu quarto, com as mãos tremendo ligeiramente, ela fez os 2 testes seguindo cuidadosamente as instruções. Os 3 minutos de espera pareceram uma eternidade, e quando ela finalmente olhou para os resultados, suas pernas quase falharam. Ambos os testes mostravam claramente 2 linhas rosadas. Positivo. Ela estava grávida. O filho que Henrique tanto desejava finalmente estava a caminho, mas agora crescia dentro dela não apenas como resultado de um acordo, mas como fruto do amor que haviam descoberto um no outro. Quando Henrique chegou em casa naquela noite, encontrou Bruna na cozinha ajudando Dona Conceição a preparar o jantar. Ela parecia ligeiramente nervosa, mexendo distraidamente no refogado enquanto conversava com a sogra sobre trivialidades. Oi, meu amor, disse ele beijando sua bochecha por trás, um gesto que se havia tornado natural entre eles. Como foi seu dia? Ela sorriu, mas ele percebeu uma agitação diferente em seus olhos. Foi bom. E o seu? Como foi a reunião com os investidores de Recife? Eles conversaram sobre o trabalho durante o jantar, mas Henrique notava que Bruna estava mais quieta que o normal, brincando com a comida no prato e parecendo perdida em pensamentos. Depois do jantar, quando estavam sozinhos na varanda do quarto, observando as luzes da cidade, Bruna finalmente encontrou coragem para contar a novidade. Henrique, preciso te dizer uma coisa importante, começou ela, virando-se para encará-lo. Ele imediatamente percebeu a seriedade no tom dela e se preparou mentalmente para qualquer coisa. O que foi? Você parece nervosa desde que cheguei em casa. Bruna respirou fundo, segurando as mãos dele entre as suas. Eu fiz um teste hoje. Na verdade, 2 testes. Henrique a olhou confuso por um momento, até que o significado de suas palavras se tornou claro. Seus olhos se arregalaram e ela viu uma mistura de choque, alegria e incredulidade passando por seu rosto. Você está... Estou grávida, Henrique. Nós conseguimos. A reação dele foi imediata e intensa. Henrique a pegou no colo e a girou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Nós conseguimos, eu não acredito. Bruna, nós vamos ter um bebê. Quando a colocou de volta no chão, seus olhos estavam brilhantes de lágrimas de alegria. Ele a beijou com paixão, sussurrando palavras de amor e gratidão entre os beijos. Eu te amo tanto, tanto, murmurava ele.
Você me deu o maior presente que eu poderia receber. Não só o bebê, mas você, seu amor, nossa família. Bruna também chorava de emoção, sentindo como se seu coração fosse explodir de tanta felicidade. Eu também te amo, Henrique. E amo esse bebê que está crescendo dentro de mim, filho do nosso amor. A notícia se espalhou pela casa na manhã seguinte, durante o café da manhã. Henrique não conseguiu guardar segredo por muito tempo, e com a permissão de Bruna, contou para a mãe e a irmã. A reação de Dona Conceição foi explosiva de alegria. Ela se levantou da cadeira tão rapidamente que derrubou a xícara de café, correndo para abraçar Bruna como se ela fosse sua própria filha. Meu Deus do céu, finalmente! Eu sabia que isso ia acontecer, exclamava ela cobrindo o rosto de Bruna de beijos maternal. Meu primeiro netinho, nossa família finalmente vai crescer. Letícia também ficou emocionada, abraçando o irmão e Bruna com lágrimas nos olhos. Eu vou ser tia, não acredito que vou ser tia. Os próximos dias foram uma verdadeira celebração na casa dos Rocha. Dona Conceição imediatamente assumiu o papel de avó protetora, insistindo que Bruna não fizesse nenhum esforço físico e constantemente perguntando se ela estava se sentindo bem. Você precisa de vitaminas especiais, precisa comer bem, descansar bastante, dizia ela, trazendo frutas e sucos naturais várias vezes ao dia. Henrique também se tornou extremamente protetor, cancelando viagens de negócios e reorganizando sua agenda para passar mais tempo em casa. Não quero perder um único momento dessa gravidez, disse ele para Bruna. Quero estar aqui para tudo, cada consulta, cada mudança, cada momento especial. A primeira consulta com o Dr. Marcelo foi marcada para a sexta-feira seguinte. O médico ficou genuinamente feliz ao confirmar a gravidez através dos exames de sangue e da primeira ultrassom. Parabéns! O bebê está se desenvolvendo perfeitamente, exatamente como esperado para essa idade gestacional, disse ele, mostrando na tela o pequeno ponto que seria seu filho. E vejam só, conseguiram naturalmente, exatamente como eu esperava. Às vezes, o amor é realmente o melhor remédio. Henrique segurou firmemente a mão de Bruna durante todo o exame, seus olhos fixos na tela onde podiam ver a primeira imagem de seu bebê. É nosso filho, murmurou ele, com a voz embargada de emoção. Nosso pequeno milagre. A mudança na dinâmica da casa foi imediata e acolhedora. Dona Conceição começou a fazer planos para transformar um dos quartos em berçário, folheando revistas de decoração infantil e conversando animadamente sobre cores, móveis e enxovais. Que tal pintarmos de amarelo claro? Fica bom tanto para menino quanto para menina, sugeria ela durante o almoço. Aí podemos colocar aquela poltrona de amamentação perto da janela, para Bruna ter uma vista bonita enquanto cuida do bebê. Letícia se ofereceu para ajudar com os cuidados médicos, usando seus conhecimentos de medicina para tirar dúvidas e tranquilizar todos sobre os aspectos técnicos da gravidez. Conforme as semanas passavam, a barriga de Bruna começou a dar os primeiros sinais de crescimento e ela se sentia cada vez mais integrada àquela família que a havia acolhido com tanto carinho. Henrique se tornou ainda mais atencioso, massageando seus pés quando ela se sentia cansada, preparando chás de gengibre quando ela tinha náuseas matinais e lendo livros sobre paternidade durante as madrugadas quando não conseguia dormir de tanta ansiedade feliz. Você vai ser um pai maravilhoso, dizia Bruna, observando-o montar um pequeno móbile que havia comprado para o berçário. Tenho certeza disso. Durante o terceiro mês de gravidez, quando já podiam ouvir os batimentos cardíacos do bebê durante as consultas, Henrique tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Quero que você se mude definitivamente para o quarto principal, disse ele para Bruna numa noite depois do jantar. Não temporariamente, não só durante a gravidez, para sempre. Quero que seja nossa casa, nossa família, nossa vida juntos. Bruna se emocionou com o pedido, compreendendo que aquilo representava muito mais que uma mudança de quarto. Era um convite para construírem oficialmente uma vida juntos. Tem certeza? Perguntou ela. Mais certeza do que qualquer coisa que já senti na vida, respondeu ele, beijando suavemente sua barriga, que começava a arredondar. A sensação de pertencimento que Bruna experimentava naquela casa
era algo completamente novo em sua vida. Pela primeira vez, se sentia verdadeiramente amada e valorizada, não apenas por Henrique, mas por toda a família que a havia adotado como filha. Dona Conceição constantemente a elogiava, dizendo que ela havia trazido luz e alegria para uma casa que estava vazia há muito tempo. "Você é a nora que eu sempre sonhei ter", disse a senhora numa tarde enquanto escolhiam tecidos para as cortinas do berçário. "Henrique era um homem perdido antes de você chegar. Agora ele é o filho feliz que eu lembrava da infância." Essas palavras tocavam profundamente o coração de Bruna, que nunca havia experimentado esse tipo de aceitação incondicional em sua vida. O 7º mês de gravidez chegou com uma série de mudanças inesperadas que começaram a abalar a tranquilidade que Bruna e Henrique haviam construído juntos. A empresa de Henrique estava passando por uma fase de expansão agressiva, com investidores internacionais demonstrando interesse em comprar uma participação significativa no negócio. As reuniões se multiplicaram, os telefones não paravam de tocar, e Henrique começou a passar cada vez mais tempo no escritório, chegando em casa tarde da noite e saindo cedo pela manhã. Bruna entendia a importância daquele momento para a carreira dele, mas não podia evitar sentir uma pontada de abandono quando acordava sozinha na cama que haviam começado a compartilhar com tanto amor. Durante uma dessas semanas intensas de trabalho, Henrique recebeu uma ligação que mudaria completamente o rumo de seus pensamentos. Era Fernanda Vasconcelos, sua ex-noiva, a mulher com quem havia planejado se casar 3 anos antes que ela decidisse terminar o relacionamento para aceitar uma proposta de trabalho em São Paulo. "Henrique, sou eu, Fernanda. Sei que deve ser estranho eu ligar depois de tanto tempo, mas voltei para Salvador. Preciso muito falar com você." A voz dela do outro lado da linha trouxe de volta memórias que ele pensava ter enterrado completamente. Lembranças de uma época em que acreditava que ela seria a mulher da sua vida. O encontro aconteceu numa tarde de quinta-feira, num restaurante discreto no centro da cidade. Fernanda estava ainda mais elegante que antes, usando um vestido designer e falando animadamente sobre sua carreira bem-sucedida em São Paulo. "Você não mudou nada, Henrique. Ainda tem aquele jeito sério que sempre me fascinou", disse ela, tocando levemente sua mão por cima da mesa. "Eu cometi um erro terrível quando terminei nosso noivado. Esses 3 anos longe de você me fizeram perceber que o que tínhamos era especial, era real." Henrique se sentia desconfortável com a conversa, mas uma parte dele que pensava estar morta começou a despertar velhas dúvidas e questionamentos. "Fernanda, muita coisa mudou desde que você partiu", disse ele, tentando ser firme. "Eu refiz minha vida. Estou com outra pessoa, vamos ter um bebê." "Eu sei", ela o interrompeu. "Todo mundo em Salvador sabe sobre sua situação. Mas, Henrique, pense bem. Você realmente ama essa mulher? Ou ela simplesmente apareceu no momento certo, quando você estava vulnerável depois de descobrir que não podia ter filhos?" As palavras dela plantaram uma semente de dúvida em sua mente, uma pergunta que ele nunca havia se permitido fazer. "Você acha que conhece ela de verdade? Que não há nada de interesseiro nessa história toda? Uma professora pobre que de repente vira namorada do empresário rico?" Durante as semanas seguintes, as palavras de Fernanda ecoavam constantemente na mente de Henrique. Ele começou a observar Bruna com outros olhos, procurando sinais de interesse material ou oportunismo que antes não havia notado. Quando ela comentava sobre alguma reforma na casa, ele se perguntava se era genuína preocupação ou desejo de se estabelecer permanentemente em seu patrimônio. Quando ela demonstrava carinho pela família dele, ele questionava se era amor real ou estratégia para ganhar aliados. A pressão do trabalho, combinada com essas dúvidas plantadas por Fernanda, começou a transformá-lo novamente no homem frio e desconfiado que havia sido antes de Bruna entrar em sua vida. Bruna percebia a mudança no comportamento de Henrique, mas atribuía tudo ao estresse do trabalho e à proximidade do nascimento do bebê. Ele estava mais distante, mais irritado com pequenas coisas, menos carinhoso durante as refeições em família.
Quando ela tentava conversar sobre os preparativos para o bebê, ele respondia de forma monossilábica, como se aquilo fosse apenas mais uma tarefa a ser cumprida. Será que é normal os homens ficarem nervosos assim perto do nascimento do primeiro filho? Perguntou ela para Letícia numa tarde. Acho que ele está com medo de não ser um bom pai. Letícia, que também havia notado a mudança no comportamento do irmão, tentou tranquilizá-la, mas por dentro estava preocupada. A explosão aconteceu numa sexta-feira chuvosa do final de setembro. Henrique havia passado a tarde numa reunião particularmente estressante com os investidores, que estavam pressionando por mudanças na estrutura da empresa que ele não queria aceitar. Chegou em casa irritado e encontrou Bruna na sala com Dona Conceição e Letícia, conversando animadamente sobre o chá de bebê que estavam planejando para o mês seguinte. Achei que podíamos fazer no jardim, se o tempo permitir, dizia Bruna. Dona Conceição teve uma ideia linda de decorar com flores amarelas e brancas. Quando ele entrou na sala, todas se viraram sorrindo, esperando que ele se juntasse à conversa alegre. Henrique, querido, chegou na hora certa, disse Dona Conceição. Estávamos discutindo os detalhes do chá de bebê. Que tal convidarmos também alguns dos seus clientes e parceiros de negócios? Seria uma boa oportunidade de... Mãe, pare! Ele a interrompeu bruscamente. Pare com isso. Pare de planejar, pare de gastar dinheiro. Pare de agir como se isso tudo fosse... Ele pausou, procurando palavras que doessem tanto quanto sua frustração interna. Como se isso tudo fosse real. O silêncio que se seguiu foi cortante. Bruna sentiu seu coração parar por um momento, não compreendendo o que estava acontecendo. O que você quer dizer com real, Henrique? Perguntou Bruna com a voz trêmula. Ele a olhou com uma frieza que ela não via desde os primeiros dias de seu acordo. Quero dizer que talvez eu tenha me deixado levar pela emoção, pela gratidão, sei lá, pelo que pensei que era amor. Mas talvez tudo isso tenha sido um erro. As palavras saíram de sua boca como lâminas afiadas, cortando o coração de todos na sala. Talvez quando o bebê nascer, seja melhor você voltar para a sua vida, seguir seu caminho. Cumprir nosso acordo original e cada um seguir para seu lado. Dona Conceição se levantou indignada, mas Bruna a impediu de falar, levantando-se também da poltrona. Você está dizendo que não quer mais o bebê? Perguntou Bruna, uma mão automaticamente protegendo a barriga de 7 meses. Não é isso, ele respondeu, mas sua voz soava incerta mesmo para si próprio. É que talvez eu tenha romantizado demais essa situação toda. Talvez seja melhor mantermos as coisas práticas, sem complicações emocionais. As lágrimas começaram a correr pelo rosto de Bruna, não apenas de tristeza, mas de uma dor profunda que ia além da decepção. Complicações emocionais, repetiu ela lentamente. É assim que você chama o que vivemos juntos? É assim que você chama o amor que juramos um ao outro? Letícia não conseguiu mais ficar calada. Henrique, você perdeu completamente o juízo. Como pode falar assim com a Bruna? Com a mãe do seu filho? Dona Conceição estava com os olhos marejados, olhando para o filho como se não o reconhecesse. Meu filho, o que aconteceu com você? Desde quando você se tornou uma pessoa capaz de magoar quem te ama dessa forma? Henrique se sentiu encurralado pela reação da família, pela dor nos olhos de Bruna, pela própria confusão em sua mente. Eu preciso pensar, preciso de espaço, disse ele, dirigindo-se para a porta. Vou passar alguns dias no apartamento da empresa. Quando eu voltar, conversamos sobre os próximos passos. Depois que Henrique saiu, a sala ficou envolvida num silêncio pesado. Bruna se sentou novamente, as mãos tremendo enquanto acariciava a barriga. Eu preciso ir embora, disse ela finalmente. Preciso voltar para a casa da minha família. De jeito nenhum, disse Dona Conceição firmemente. Você não vai a lugar nenhum. Esta é sua casa. Você é minha nora. Está carregando meu neto. Meu filho pode estar passando por um momento de loucura, mas isso não muda nada em relação a você. Letícia concordou completamente. Mamãe está certa, tia Bruna. Henrique vai se arrepender dessas palavras, tenho certeza. Mas enquanto isso, você fica aqui conosco. Apesar do apoio da família, Bruna sabia que não podia continuar na casa depois das palavras de Henrique.
Na manhã seguinte, enquanto Dona Conceição e Letícia estavam fora, ela fez as malas e ligou para um táxi. Deixou apenas um bilhete na cômoda do quarto. Obrigada por tudo. Vocês sempre serão especiais para mim, independente do que acontecer. Quando o bebê nascer, entro em contato. Bruna. Quando chegou à casa simples de seus pais, eles ficaram chocados ao vê-la naquele estado emocional. O que aconteceu, filha? Perguntou sua mãe, abraçando-a enquanto ela chorava. Entre lágrimas, Bruna contou tudo o que havia acontecido, desde o amor que pensava ter encontrado, até a crueldade das palavras de Henrique na noite anterior. 3 semanas se passaram desde que Bruna havia deixado a mansão dos Rocha, e a situação havia se tornado insustentável para todos os envolvidos. Dona Conceição ligava para ela todos os dias, implorando para que voltasse, contando que Henrique estava visivelmente arrependido e sofrendo, mas que seu orgulho o impedia de ir atrás dela. Meu filho está destruído, querida. Ele não come direito, não dorme, passa as madrugadas andando pela casa como um fantasma, dizia a senhora com a voz embargada. Sei que ele cometeu um erro terrível, mas ele te ama, Bruna. Eu tenho certeza disso. Letícia também tentava mediar a situação, visitando Bruna algumas vezes para checar como ela estava e tentando convencê-la de que o irmão estava apenas passando por uma crise passageira. Henrique, por sua vez, estava vivendo o pior período de sua vida. Depois de alguns dias no apartamento da empresa, havia voltado para casa, mas encontrou apenas o vazio e o silêncio, onde antes havia risadas, conversas e a presença acolhedora de Bruna. O quarto que haviam compartilhado ainda guardava o perfume dela, suas roupas de gestante ainda estavam no closet, e o berçário meio montado se tornara um lembrete constante de sua própria estupidez. Ele havia tentado se convencer de que fizera a coisa certa, que estava protegendo a si mesmo de uma possível desilusão, mas cada dia longe dela só confirmava o quanto estava errado. Foi durante uma madrugada de insônia que Henrique finalmente compreendeu a extensão de seu erro. Estava na varanda onde havia beijado Bruna pela primeira vez, olhando para o mar e pensando em como havia permitido que as palavras venenosas de Fernanda plantassem dúvidas sobre a única coisa verdadeira que havia acontecido em sua vida. Fernanda havia ligado algumas vezes tentando marcar outros encontros, mas ele finalmente entendeu que ela representava seu passado, suas inseguranças, sua incapacidade de acreditar que merecia ser amado de verdade. Bruna, por outro lado, representava tudo de bom que havia descoberto sobre si mesmo, sua capacidade de amar, de ser vulnerável, de construir uma família de verdade. Era uma quinta-feira de outubro, quando Bruna começou a sentir as primeiras contrações. Estava ajudando sua mãe a preparar o almoço, quando uma dor forte a fez se dobrar, segurando a barriga com força. Mãe, acho que está na hora, disse ela, tentando manter a calma. Ainda faltavam 2 semanas para a data prevista do parto, mas as contrações estavam ficando mais frequentes e intensas. Seus pais imediatamente a levaram para o hospital público, onde ela havia decidido ter o bebê, longe da clínica particular onde fazia o pré-natal com Henrique. Queria que aquele momento fosse seu, sem as complicações emocionais que a presença dele traria. No hospital, enquanto Bruna estava sendo preparada para o parto, sua mãe ligou discretamente para Dona Conceição. O bebê está nascendo, disse ela simplesmente. Estamos no hospital geral. Do outro lado da linha, Dona Conceição quase gritou de emoção e desespero. Estamos indo para aí agora mesmo, disse ela. E eu vou ligar para Henrique, querendo ele ou não, precisa estar presente no nascimento do filho. Quando Henrique recebeu a ligação da mãe, estava numa reunião importante com investidores, mas largou tudo e correu para o hospital como se sua vida dependesse disso. Durante o trajeto, seu coração batia descompassado, uma mistura de ansiedade pelo bebê e pavor de encontrar Bruna depois de tudo o que havia acontecido. Letícia chegou ao hospital primeiro, por estar mais próxima, quando recebeu a ligação da mãe. Encontrou Bruna já na sala de parto com as contrações muito fortes e próximas. Tia Bruna, disse ela, correndo para o lado da maca. Como você está? Precisa de alguma coisa? Bruna sorriu ao vê-la,
sentindo uma onda de alívio por ter alguém da família Rocha ali com ela. Letícia, que bom que você veio. Está doendo muito, mas o médico disse que está tudo correndo bem. A jovem médica imediatamente conversou com os colegas do hospital, garantindo que Bruna tivesse o melhor atendimento possível. Quando Henrique chegou ao hospital, correu pelos corredores como um desesperado até encontrar sua família na sala de espera. Dona Conceição o abraçou, mas logo o repreendeu. Chegou na hora, meu filho. Ela está em trabalho de parto há 3 horas. Como ela está? O bebê está bem? Posso vê-la? Perguntou ele ansiosamente. Ela está bem, mas não sei se vai querer te ver, respondeu Letícia com sinceridade. Você a magoou muito, Henrique. Não sei se ela vai perdoar facilmente. Mesmo assim, ele pediu para pelo menos tentar falar com ela, prometendo que respeitaria se ela não quisesse sua presença. Quando Henrique entrou na sala de parto, Bruna estava no meio de uma contração muito forte, apertando a mão da enfermeira e respirando como haviam ensinado no curso de gestante. Ao vê-lo, seus olhos se encheram de lágrimas. Não sabia se de alegria por ele estar ali ou de dor por lembrar das palavras cruéis que ele havia dito. Bruna, disse ele suavemente, aproximando-se da cama. Eu sei que não tenho direito de estar aqui depois do que fiz, mas, por favor, deixe eu ficar. Deixe eu estar presente no nascimento do nosso filho. Ela o olhou por alguns segundos, vendo em seus olhos um arrependimento genuíno e o mesmo amor que pensara ter perdido para sempre. Fique, disse ela finalmente, estendendo a mão para ele. Mas só porque eu não quero que nosso filho nasça com essa briga entre nós. Henrique segurou sua mão com delicadeza, como se ela fosse feita de cristal. Obrigado, Bruna. E me desculpe por tudo. Eles não tiveram tempo para mais conversas, porque as contrações se intensificaram, e o médico anunciou que estava na hora de fazer força. Durante a hora seguinte, Henrique testemunhou a força e a coragem impressionantes de Bruna, que trouxe seu filho ao mundo com uma determinação que o deixou ainda mais apaixonado por ela. Quando o bebê finalmente nasceu, chorando alto e se movimentando vigorosamente, o silêncio que tomou conta da sala foi mágico. É um menino, anunciou o médico, colocando a criança sobre o peito de Bruna. Um menino lindo e saudável. Henrique começou a chorar sem conseguir se controlar, olhando para aquele pequeno ser que era parte dele e parte da mulher que amava. Quando o médico o convidou para cortar o cordão umbilical, suas mãos tremiam tanto de emoção que ele mal conseguiu segurar a tesoura. É nosso filho, Bruna, murmurou ele maravilhado. É nosso filho. Quando o bebê foi colocado nos braços de Henrique pela primeira vez, algo fundamental mudou para sempre dentro dele. Olhando para aquele rostinho pequeno e perfeito, para os dedinhos minúsculos que se agarravam ao seu dedo, para os olhos que tentavam se abrir para conhecer o mundo, ele sentiu um amor tão avassalador e protetor que pensou que seu peito fosse explodir. Oi, meu filho, sussurrou ele, beijando suavemente a testa do bebê. Eu sou seu papai, e eu prometo que vou cuidar de você e da sua mamãe para sempre. Naquele momento, todas as dúvidas, todos os medos, todas as palavras estúpidas que havia dito se dissolveram completamente. Ele sabia, com absoluta certeza, que Bruna e aquele bebê eram sua vida, sua família, sua razão de existir. Bruna observava Henrique segurando o filho com uma ternura que jamais havia visto antes. Podia ver lágrimas escorrendo pelo rosto dele enquanto conversava baixinho com o bebê, fazendo promessas de amor e proteção. Como vamos chamá-lo? Perguntou ele, olhando para ela com os olhos ainda marejados. Eles haviam conversado sobre nomes algumas vezes durante a gravidez, mas nunca haviam tomado uma decisão final. Miguel, disse ela sem hesitar. Miguel Rocha. Significa quem é como Deus, e eu quero que ele seja abençoado como foi abençoado este amor que nos uniu. Henrique sorriu, repetindo o nome várias vezes. Miguel Rocha. É perfeito, meu amor. É perfeito como você, como ele, como tudo que construímos juntos. Durante as primeiras horas após o nascimento, enquanto Miguel dormia tranquilamente no berçário e Bruna descansava no quarto, Henrique não conseguiu sair do lado da janela que dava para onde estava seu filho.
A família inteira havia chegado ao hospital. Seus pais e os pais de Bruna se conheceram naquele dia, imediatamente simpatizando um com o outro. E todos estavam emocionados com a chegada do bebê. Mas Henrique sabia que tinha uma conversa muito importante pela frente com Bruna. Uma conversa que determinaria o futuro de todos eles. Na manhã seguinte ao nascimento de Miguel, quando Bruna estava mais descansada e o bebê dormia pacificamente em seus braços, Henrique pediu para conversar com ela a sós. As famílias haviam ido tomar café na lanchonete do hospital, deixando apenas os três no quarto silencioso. Henrique puxou uma cadeira para perto da cama e se sentou, claramente nervoso e ensaiando mentalmente as palavras que precisava dizer. Bruna, eu sei que não tenho o direito de pedir seu perdão depois do que fiz, depois das coisas horríveis que disse, começou ele, com a voz embargada. Mas preciso que você saiba que foram as palavras mais estúpidas que já pronunciei na minha vida inteira. Henrique, ela começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Por favor, deixe eu terminar. Preciso explicar o que aconteceu, não como desculpa, porque não há desculpa para o que fiz, mas para que você entenda que não foi nada relacionado a você ou ao nosso amor. Ele respirou fundo antes de continuar. Fernanda voltou para Salvador e plantou dúvidas na minha cabeça. Disse coisas sobre você, sobre nós, que me fizeram questionar tudo. E eu, como o idiota que sou, deixei que a pressão do trabalho e essas dúvidas venenosas me transformassem novamente no homem frio e desconfiado que eu era antes de você entrar na minha vida. Bruna o escutava em silêncio, vendo a dor sincera em seus olhos. Mas sabe o que me fez perceber o tamanho da minha estupidez? Continuou ele. Foram as 3 semanas mais miseráveis da minha vida. Cada manhã que eu acordava sem você ao meu lado, cada noite que eu olhava para o berçário vazio, cada momento em que eu lembrava do seu sorriso e sabia que tinha jogado tudo fora por causa do meu medo de ser feliz. Ele se levantou e começou a andar pelo quarto, como se não conseguisse ficar parado. Eu descobri que não sei mais viver sem vocês, que não quero viver sem vocês, que vocês são minha família verdadeira, a única coisa que realmente importa na minha vida. Bruna observava Henrique se debater com seus sentimentos, vendo nele o homem vulnerável que se apaixonara, não o empresário frio que a havia magoado. Henrique, me escute também, disse ela suavemente. Eu entendo que você tenha ficado confuso, que as pressões tenham afetado seu julgamento, mas as palavras que você disse foram como facadas no meu coração. Você questionou tudo que vivemos juntos, tudo que construímos, como se eu fosse uma oportunista qualquer. Ela ajustou Miguel em seus braços antes de continuar. Eu vim de uma família simples, isso é verdade. Não tenho dinheiro, não tenho status social, mas eu te amo de verdade, Henrique. Te amo desde aquele primeiro beijo no farol da Barra, talvez até antes disso. Eu sei, meu amor, eu sempre soube, respondeu ele, voltando a se sentar e segurando delicadamente a mão dela. E é exatamente por isso que não me perdoou, porque eu sabia que você me amava de verdade, que estava ali por amor e não por interesse, mas mesmo assim permiti que dúvidas idiotas destruíssem nossa felicidade. Ele olhou para Miguel, que dormia serenamente inconsciente do drama dos pais. Quando eu segurei nosso filho ontem, quando vi ele respirar pela primeira vez, quando ouvi ele chorar, eu entendi que esse bebê é o fruto do nosso amor verdadeiro, não de um acordo, não de conveniência, mas do amor mais puro que já senti na vida. Naquele momento, Dona Conceição bateu discretamente na porta e entrou no quarto, trazendo flores frescas e um sorriso cauteloso. Posso interromper um minutinho? Perguntou ela. Queria falar com vocês dois. Quando eles concordaram, ela se aproximou da cama e olhou carinhosamente para o neto nos braços de Bruna. Meus queridos, eu vivi o suficiente para saber que o amor verdadeiro é raro e precioso. Vocês encontraram algo especial um no outro, algo que nem todos têm a sorte de ter. Ela se virou para o filho. Henrique, você cometeu um erro, isso é verdade, mas erros podem ser perdoados quando há amor sincero e arrependimento genuíno. E você, minha querida Bruna, continuou Dona Conceição,
Eu sei que está magoada e tem todo o direito de estar. Mas olhe para o seu filho, olhe para o homem que o gerou e veja se ainda há amor em seu coração para dar uma segunda chance a esta família. A senhora se emocionou ao falar. Porque você é nossa família, querida. Independente do que acontecer entre vocês, você sempre será minha nora. Miguel sempre será meu neto, e esta casa sempre será sua casa. As palavras de Dona Conceição tocaram profundamente Bruna, que já sentia suas defesas se dissolvendo diante da sinceridade da família que tanto amava. Durante os próximos dias no hospital, Henrique provou através de ações que suas palavras de arrependimento eram genuínas. Ele não saiu do lado de Bruna e Miguel nem por um minuto, ajudando com as mamadas noturnas, trocando fraldas, acalmando o bebê quando chorava. Trouxe as refeições favoritas dela, massageou suas costas quando sentia dores e constantemente perguntava se ela precisava de alguma coisa. Mais importante que tudo isso, ele falava constantemente sobre os planos que tinha para o futuro deles três juntos, não mais como um acordo ou conveniência, mas como uma família verdadeira construída sobre amor e comprometimento. Bruna, eu quero me casar com você, disse ele numa tarde enquanto ela amamentava Miguel. Não porque é o que se espera, não por causa do bebê, mas porque eu quero que o mundo inteiro saiba que você é a mulher da minha vida. Quero que Miguel cresça vendo que seus pais são um casal que se ama de verdade. Bruna o olhou surpresa. Eles nunca haviam falado sobre casamento durante a gravidez, sempre focados apenas no bebê e na relação que estava se desenvolvendo. Você tem certeza? Depois de tudo o que aconteceu, perguntou ela. Mais certeza do que qualquer coisa que já senti na vida, respondeu ele sem hesitar. Se você me aceitar de volta, se me der essa segunda chance, eu prometo que vou passar o resto da vida provando que você fez a escolha certa. A resposta de Bruna veio não através de palavras, mas através de um beijo longo e apaixonado que carregava todo o perdão, todo o amor e toda a esperança de um futuro feliz juntos. Eu te amo, Henrique Rocha, sussurrou ela contra seus lábios. Te amo apesar da sua estupidez temporária. Te amo por causa do homem maravilhoso que você é no fundo. Te amo porque você é o pai do meu filho e o amor da minha vida. Naquele momento, Miguel acordou e começou a chorar, como se soubesse que era hora de seus pais pararem de conversar e voltarem a cuidar dele. Eles riram, e Henrique pegou o filho no colo, balançando-o suavemente até ele se acalmar. O casamento foi marcado para 3 meses depois. Uma cerimônia simples, mas emocionante, na capela da família Rocha, com apenas parentes próximos e amigos íntimos presentes. Bruna usava um vestido branco simples, mas elegante, que disfarçava perfeitamente os quilos extras da gravidez recente, e carregava Miguel em seus braços durante toda a cerimônia. Quando chegou a hora dos votos, Henrique não conseguiu controlar as lágrimas. Bruna, você me ensinou o que é amar de verdade. Me ensinou que família não é apenas sangue, mas escolha. Escolho você hoje, amanhã e todos os dias da nossa vida. Prometo te amar, te proteger e te fazer feliz até meu último suspiro. Os votos dela foram igualmente emocionantes, prometendo amor, compreensão e parceria para toda a vida. A festa foi na mansão dos Rocha, que havia sido decorada com flores amarelas e brancas, as mesmas que Bruna havia sonhado para o chá de bebê que acabou não acontecendo. Durante a festa, enquanto Miguel dormia tranquilamente nos braços de Dona Conceição, Henrique e Bruna dançaram sua primeira música como marido e mulher. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou ele, rodopiando-a suavemente. Só de uma coisa, respondeu ela com um sorriso maroto, de não ter te beijado mais cedo naquele dia no farol da Barra. Eles riram, e ele a beijou ali mesmo, diante de todos os convidados que aplaudiram emocionados. 6 meses depois do casamento, numa manhã ensolarada de verão, Bruna descobriu que estava grávida novamente. Desta vez, a concepção havia acontecido naturalmente, fruto do amor maduro e da felicidade que haviam construído juntos. Quando ela contou a novidade para Henrique, ele a pegou no colo e a girou exatamente como havia feito da primeira vez,
mas agora com Miguel observando tudo de seu carrinho, batendo palminhas, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Nosso segundo milagre, disse Henrique, beijando-a apaixonadamente. Nossa família está crescendo. Será que desta vez pode ser uma menina? Perguntou Bruna, acariciando a barriga ainda lisa, onde uma nova vida começava a se formar. Não importa, respondeu Henrique. Menino, menina, o que vier será perfeito, porque é nosso. Eles olharam para Miguel, que estava tentando pegar um móbile colorido que balançava sobre seu carrinho, e souberam que haviam encontrado a felicidade verdadeira, uma felicidade que havia começado com um acordo, passado por dúvidas e sofrimento, mas que agora se consolidava como uma família unida pelo amor mais puro e duradouro. Enquanto o sol de Salvador entrava pelas janelas da mansão, iluminando o rosto da família que haviam construído juntos, Bruna e Henrique sabiam que suas histórias individuais haviam se tornado uma só, uma história de amor, perdão e segundas chances que seria contada por gerações futuras da família Rocha. E assim chegamos ao final de mais uma história que nos ensina sobre o poder transformador do amor verdadeiro e do perdão. A jornada de Bruna e Henrique nos mostra que, às vezes, os caminhos da vida nos levam por estradas inesperadas, mas que podem nos conduzir exatamente para onde precisamos estar. O que mais me emociona é como o pequeno Miguel se tornou o símbolo da união perfeita entre duas pessoas que quase perderam sua chance por causa do medo e do orgulho. Esta história nos ensina que o amor verdadeiro não desiste facilmente e que uma família construída com amor sincero pode superar qualquer obstáculo. Obrigado por terem acompanhado mais uma narrativa emocionante aqui no Fio de Esperança. Se esta história tocou seu coração, deixem aquele like especial para nos ajudar a levar essas mensagens de amor e esperança para ainda mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. E me contem nos comentários. Vocês acreditam no poder do perdão nos relacionamentos? Já viveram alguma situação onde o amor superou os obstáculos? Adoro ler suas experiências. Que Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias. Até a próxima história. E lembrem-se, nunca desistam do amor verdadeiro.